Bem-vindos à sala do banquete, o nosso pãozinho diário. Você é convidado especial, você é uma pessoa muito especial, quando você faz parte já deste momento. E é com muita alegria, com muito prazer, com muita satisfação que eu vos saúdo com a paz do Senhor. E iremos falar hoje o nosso pãozinho diário sobre algo que acontece com todas as pessoas. Hoje o assunto é o monólogo da vida. Quando você muitas vezes questiona, você fala, você faz argumentos. Quem sou eu? Você já ouviu falar nisso? Às vezes a gente pensamos que foi somente Jó que praticou o monólogo. Não. Quantas vezes paramos na vida, fazemos aquele monólogo, refletindo, questionando e muitas vezes dizendo quem eu sou. Não é verdade? Isso acontece com várias pessoas e a gente tem observado que faz parte já da vida do ser humano. São momentos em que somos surpreendidos pelos intempéries da vida, pelas adversidades que surgem, aí se sentir muitas vezes fragilizados, sem forças, indecisos. Pensamos que tudo acabou, não é verdade? É nesse momento que devemos parar e fazer uma reflexão para poder nos encontrar na vida. Uma certa vez, eu pude observar na minha esposa, nós morávamos no estado de Pernambuco, numa ilha chamada Ilha de Itapeçoca. E eu não me recordo se foi na hora do almoço ou se foi no jantar, ou seja, quando eu retornei no segundo expediente, que ela estava assim em pé na janela do quarto, olhando para a natureza, que ela sempre ama e gosta da natureza. E ela estava balbuciando, resmungando, falando consigo. Ela estava passando um problema muito difícil. Muito difícil. E Deus foi tão misericordioso que há poucos dias o Senhor tinha renovado ela, uma mulher batizada com o Espírito Santo. O Senhor renovou de uma forma maravilhosa. Aí ela virou para mim assim e eu perguntei: o que foi? Tudo bem? Ela disse: Paulo, eu acho que eu sou uma máquina. E você pode acreditar que eu procurei uma palavra no momento e não encontrei. O que veio na minha mente foi o último episódio maravilhoso que aconteceu, que foi quando ela foi renovada com o Espírito Santo. E eu disse para ela: você não é uma máquina, porque uma máquina não fala em mistérios com Deus. Então, meus queridos irmãos, é neste momento que você diz quem eu sou, é que você deve parar, fazer uma reflexão para poder se encontrar na vida. Aí você pode dizer: mas por quê? Porque há 3 tipos de gente no mundo. Primeiro, há os caçadores de sinais, que o saudoso escritor Emílio Conde, você pode procurar o livro dele, Igreja Sem Brilho, editada pela CPAD, ou editado pela CPAD, Igreja Sem Brilho. E ele chamava de os tais de hiena de enterro, até uma palavra um pouco grosseira, né? Ele chamava de vagabundos espirituais, que eu não uso esse termo. Então, são aqueles caçadores de sinais. O segunda classe, ou o segundo grupo, ou o segundo tipo, é os pesquisadores alucinados e ensoberbecidos
por novidade. E o terceiro tipo são os crentes em Cristo Jesus. Veja se não é verdade. Olha o que o apóstolo Paulo falou para a igreja de Coríntios na sua primeira carta, no capítulo 1, versículo 21 e 24. E você pode ler ou pode recitar. Na NVI diz assim: visto que, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Que palavra maravilhosa o apóstolo Paulo escreveu. Ele disse: os judeus pedem sinais miraculosos e os gregos procuram sabedoria. Aí ele falou dele, disse: nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Agora veja bem, mas para os que foram chamados, Paulo continua dizendo, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e sabedoria de Deus. Veja que Jesus ele fez sinais inéditos na presença de um povo, o seu povo, um povo embriagados por sinais. É como nós observamos nos últimos dias, pessoas que compram e que vendem sinais. Isso é, entre aspas, isso é uma pura verdade. Então, é a segunda classe. Mas veja bem que Jesus fez tantos milagres que nenhum outro conseguiu fazer. Mas parece que não surtiu efeitos. Os judeus viram estes portentos incomuns, mas ao invés de crer em Jesus, eles passaram a odiá-lo, além de odiar a Deus, seu Pai. A gente lê a palavra de Deus e a gente verifica esta verdade. Eles não conseguiram enxergar além das evidências. Por quê? Porque eles estavam cegos pela soberba do pecado. A Escritura descreve que o povo entrou no mundo através, ou seja, o pecado entrou no mundo através de um homem, todo mundo sabe. Penetrou na raça humana por meio da incredulidade de Adão, diante da palavra do Deus Elohim. Nós sabemos disso. Contudo, no mesmo instante que João viu a Jesus, o João Batista, logo ele teve a revelação de que se encontrava diante daquele que veio como Cordeiro de Deus com o propósito de tirar o pecado do mundo. Isso é gratificante. Então, meus queridos irmãos, o perímetro do pecado é o ateísmo prático, o ceticismo arrogante, a dúvida pirrônica, teimosa e a descrença soberba. Precisamos entender estas verdades. A vida no pecado é uma biografia desconectada da fé, na suficiência da pessoa de Cristo Jesus. Por esta razão, viver pela fé é andar na contramão do pecado, fora da fronteira do humanismo destruidor, então, de qualquer merecimento. Entendemos essas coisas. Por isso que nós sofremos esses conflitos. Porque ainda que suprido, suportado e sustentado pela suficiência da graça incondicional de Deus, como disse o apóstolo Paulo em Romanos. Veja bem, Romanos capítulo 1, versículo 17, ele diz: porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito. Ele pega aquela palavra lá de Abacuque 2 e 4, ele diz: o justo viverá pela fé. Então, o ímpio, ele vive envaidecido. Seus desejos não são bons, mas em contrapartida, o justo viverá
pela sua fidelidade. A fé é um assunto ligado unicamente à pessoa do Deus Elohim, seus atos e a sua palavra. Fé não é um mero sentimento, nenhuma explicação lógica. Por quê? Porque apesar da fé não ser ilógica, nem irracional, ela transcende a compreensão humana, ultrapassando todas as evidências dos sentidos. Por esta razão, há 3 tipos de gentes no mundo. Aí eu faço uma pergunta. Das 3, em qual você se encaixa? Os caçadores de sinais? Os pesquisadores soberbos e alucinados? Ou os crentes em Cristo Jesus? São questões que devemos sempre analisar. Em uma certa ocasião, quando Jesus explicava o problema da incredulidade e rebeldia do povo contra ele, veja o que ele falou no Evangelho de João 15, 24. Ele disse: se eu não tivesse realizado no meio deles obras que ninguém mais fez, eles não seriam culpados do pecado ou de pecado. Mas agora eles as viram e odiaram a mim e a meu Pai. Então eles não eram inocentes. Observe qual afinidade entre as obras que Jesus realizou e a existência do pecado. Qual? Podemos analisar. É como que os judeus contemporâneos de Jesus não creram em Jesus diante dos seus feitos inigualáveis. Como? Será que nós estamos vendo isso em nossos dias? Será que ainda não existem ainda os caçadores de sinais que procuram movimentos extravagantes? Viver com Jesus, meus irmãos, é andar por fé, crendo em sua pessoa e em sua palavra. Viver sem Jesus por conta própria é viver no pecado, no caminho da morte. Os caçadores de milagres andam desorientados, atropelando e sendo atropelados por movimentos antibíblicos, travestidos de pentecostais. Infelizmente, os movimentos que nós observamos hoje, tido como os Pentecoste, não é o verdadeiro Pentecoste. Pentecoste significa equilíbrio. Os pesquisadores ensoberbecidos, eles andam cegamente, alimentados pela vaidade soberba de ser o conhecedor do ser. Parece até um paradoxo, mas é a verdade. Agora, os crentes em Jesus é diferente. Não é os denominacionais, os crentes em Jesus. Eles andam de joelhos, humildade, adorando a Deus. Enquanto os soberbos e caçadores de sinais preferem a passeata do humanismo, numa estrada que é pedagiada para o abismo eterno, e Abacuque, um dos profetas menores, ele ofereceu ao povo judeu um dos maiores conceitos da legitimidade, que é de fato uma realidade que de fato é justo. E Abacuque, ele oferece ao povo da sua época e deixa para nós. Mesma consideração foi reiterada no Novo Testamento, reforçando a ideia da verdadeira realidade espiritual. Abacuque 2:4, o justo viverá por fé. O ímpio, ele está envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela fé, pela fidelidade. Entendam uma coisa: para alguém ser justo, é preciso ser justificado por Jesus. Ninguém consegue ser justo por si mesmo. O apóstolo Paulo, falando das questões relacionadas às dietas que são desaprovadas por alguns e consagradas por outros, ele sustenta que a fé é uma medida particular de certeza e ligada à revelação de Deus para cada um.
individualmente. Romanos capítulo 14, versículo 22, ele deixa esta realidade para nós quando ele diz: tens tu fé, tem-na em ti mesmo, diante de Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Aqui não está dizendo uma mente doentia ao pecado, mas uma mente que busca a Deus, e a sua mente é santa, é pura e não lhe condena, porque é uma mente que adora o Senhor. A fé está sempre vinculada à pessoa e à palavra de Deus. Por isso não existe fé desconectada de Jesus. Não, de jeito nenhum. Ninguém pode ter uma fé alheia. Devemos saber que a incredulidade subjetiva, envolvendo a pessoa e a palavra de Deus, é a causa objetiva da iniquidade, da transgressão. Devemos saber essas coisas. Não devemos ficar alheios da desobediência, da rebeldia, da omissão, bem como de todas as atitudes e todos os atos pecaminosos de um ser finito e presumivelmente autônomo. É como disse certo teólogo: a incredulidade foi o primeiro pecado e o orgulho seu primogênito. Portanto, meus irmãos, minhas irmãs, despertemo-nos enquanto é tempo. Os caçadores de sinais ainda continuam em suas empreitadas, impregnada de vandalismo, de um falso Pentecoste. Por outro lado, os pesquisadores alucinados e soberbecidos correm atrás de novidades para demonstrar conhecimentos, que nós podemos constatar essas coisas. Enfim, os crentes em Jesus ainda continuam em sua jornada em direção a Sião, enquanto peregrinam na Canaã. Estamos em plena Canaã. Mas se você já se encontrou, já descobriu, eu creio que sim, você não precisa mais dizer quem eu sou. Você é filho de Deus e templo do Espírito Santo, comprado pelo sangue precioso de Jesus. Aleluia. Então que Deus continue te abençoando. Você foi comprado por um preço especial. Eu agradeço a sua inscrição, o seu like, os seus comentários. Compartilhe com os outros. Faça esta palavra chegar a vidas, e muitas vidas serão abençoadas. E até a próxima, se Deus assim o permitir. Amém.